Antes de qualquer oração, precisamos desacelerar o coração e dar espaço para a palavra de Deus falar conosco. Existem verdades que confrontam, que mexem com estruturas internas, mas são exatamente essas verdades que produzem transformação. E uma delas precisa ser dita com clareza. Estar dentro de uma igreja não significa, automaticamente, estar em Cristo. A presença física em um templo não garante intimidade espiritual com Deus. Muitas pessoas cantam louvores, participam de ministérios, conhecem versículos, se identificam como cristãs, mas nunca permitiram que Jesus governasse completamente o coração. A fé verdadeira não se resume a práticas externas, ela nasce de uma rendição profunda. Existe uma diferença clara entre viver uma rotina religiosa e viver uma vida entregue a Cristo. O que separa uma multidão religiosa de um verdadeiro discípulo é a cruz. E a cruz não é um símbolo decorativo, nem algo que se carrega apenas aos domingos. A cruz é um chamado diário. É morrer para si mesmo, para os próprios desejos, para a velha natureza. A palavra nos ensina que aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e vontades. Isso significa que a fé não é apenas algo que se declara com os lábios, mas algo que transforma decisões, atitudes e prioridades. Ser de Cristo é permitir que Ele mude o centro da nossa vida. Não é mais sobre o que queremos, mas sobre o que Ele deseja fazer em nós e através de nós. É nesse lugar de entrega que a verdadeira fé começa a florescer. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários e declare sua disposição de viver uma fé verdadeira. Jesus nunca escondeu que nem todos os que falam dele realmente o conhecem. Ele mesmo fez um alerta sério e assustador ao dizer que muitos, naquele dia, afirmariam ter feito obras em seu nome, mas ainda assim ouviriam: "Eu nunca conheci vocês." Isso nos revela algo profundo. Deus não se impressiona com o desempenho religioso, ele se move pela intimidade do coração. Há pessoas que parecem espirituais aos olhos humanos, mas continuam distantes de Cristo no secreto. Aos olhos das pessoas, parecem firmes na fé, mas diante de Deus permanecem inalteradas. Isso acontece porque o Senhor não avalia aparências, ele examina o coração. Não é o quanto fazemos para Deus, mas o quanto permitimos que Ele faça em nós. Jesus também falou sobre dois caminhos, um largo e outro estreito. O caminho largo é confortável, popular e cheio de concessões. Nele, não é preciso negar a carne, nem abandonar pecados ocultos. Já o caminho estreito exige renúncia, obediência e entrega. Ele custa orgulho, ego e amor pelo pecado. Por isso, poucos o escolhem. Seguir Jesus de verdade não é acompanhar a multidão, mas tomar uma decisão diária. É escolher obedecer quando ninguém está vendo. É viver coerência entre o que se confessa em público e o que se pratica em secreto. A fé verdadeira se revela quando as portas se fecham, quando não há aplausos, quando só Deus está olhando. E é nesse lugar escondido que o discipulado se prova real. Se essa palavra trouxe reflexão ao seu coração, escreva glória a Deus nos comentários e reconheça a verdade dele. A grande prova da fé não acontece em público, mas no secreto. O verdadeiro discipulado não é medido pelo que mostramos às pessoas, mas pelo que vivemos quando ninguém está olhando. Quem somos nós quando a porta se fecha? Como agimos quando não há reconhecimento, quando não há aplausos, quando não há plateia? É nesse lugar que Deus revela se a fé é real ou apenas uma aparência. Se a vida privada não corresponde à confissão pública, então a fé se torna apenas um disfarce. Cristianismo verdadeiro não é parecer santo diante dos homens, é ser transformado diante de Deus. O Senhor pesa as intenções do coração, não apenas as ações das mãos. Ele vê pensamentos, motivações e desejos que ninguém mais enxerga. Por isso, a palavra nos chama à autoavaliação, não para condenação, mas para arrependimento e mudança. A Bíblia nos orienta a examinar a nós mesmos e verificar se realmente estamos na fé. Isso exige sinceridade diante de Deus. Exige perguntar: eu realmente crucifiquei a minha carne? Ou ainda estou preso a pecados ocultos, vontades egoístas, paixões deste mundo? Quando Cristo habita em alguém, o Espírito Santo inicia uma transformação interior. Os desejos começam a mudar. As escolhas passam a ser diferentes. O coração passa a desejar agradar a Deus. Verdadeiros crentes não são perfeitos, mas são arrependidos. Eles caem, mas não permanecem no erro. São corrigidos, moldados e conduzidos por Deus diariamente.
Essa é a evidência de uma vida rendida. Se essa mensagem falou com você, escreva "Eu creio" nos comentários e declare sua decisão de viver uma fé verdadeira. Existe um perigo silencioso em adiar decisões espirituais. Muitos acreditam que ainda há tempo, que depois irão se render por completo, que mais à frente irão levar Deus a sério. Mas a palavra nos alerta que brincar com a fé é colocar a própria alma em risco. Jesus deixou claro que nem todos que esperam recompensa ouvirão palavras de aprovação. Alguns, infelizmente, ouvirão: "Eu nunca te conheci". Por isso, o chamado de Deus é urgente. Não é amanhã. Não é quando tudo estiver resolvido. É hoje. Hoje é o dia de crucificar a carne. Hoje é o dia de abandonar o caminho largo. Hoje é o dia de escolher o caminho estreito, mesmo que ele seja difícil, solitário e custoso, porque esse caminho conduz à vida. Seguir Jesus não é uma decisão emocional momentânea, é uma entrega diária. É dizer com o coração sincero: "Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua". É abrir mão do controle, dos planos próprios e das vontades pessoais para confiar plenamente na direção de Deus. Essa escolha transforma prioridades, muda valores e redefine o sentido da vida. Quem escolhe esse caminho passa a viver para agradar a Deus em tudo. Não apenas aos domingos, mas todos os dias. Não apenas com palavras, mas com atitudes. Não apenas na luz, mas também nas sombras. É uma vida de obediência, mesmo quando ninguém está observando. Se você sente esse chamado no coração, escreva: "Senhor, eu me rendo" nos comentários como um ato de entrega. Diante de tudo isso, não há outro caminho a não ser nos colocarmos em oração sincera diante de Deus. Não uma oração religiosa, repetitiva ou vazia, mas um clamor que nasce do fundo da alma. Uma oração que pede transformação real. É nesse lugar de humildade que dizemos: "Senhor, muda o meu coração". Porque sozinhos não conseguimos. Sem Ele, continuamos presos às mesmas falhas, aos mesmos ciclos e às mesmas quedas. Quando pedimos que Deus remova o orgulho, a dureza e o egoísmo, estamos abrindo espaço para que Ele opere profundamente dentro de nós. Ele limpa aquilo que o mundo não vê. Ele arranca raízes de amargura, apaga feridas antigas e cura áreas que tentamos esconder por anos. O Espírito Santo não apenas perdoa, ele restaura e transforma. Uma vida rendida passa a desejar aquilo que agrada a Deus. O pecado perde força. A obediência deixa de ser um peso e se torna prazer. O coração começa a se alegrar em fazer a vontade do Pai. Essa mudança não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. É Deus moldando o caráter, alinhando os desejos e conduzindo cada passo. Essa oração não é sobre perfeição, é sobre dependência. É reconhecer que precisamos dele todos os dias. É admitir que sem a presença de Deus, nos perdemos facilmente. Mas quando ele governa, encontramos direção, paz e propósito. Se essa oração reflete o que você sente, escreva "Muda meu coração", Senhor, nos comentários e entregue isso a Deus. Quando escolhemos viver rendidos a Deus, isso não significa ausência de lutas. Pelo contrário, muitas vezes as batalhas se intensificam. Mas há uma certeza que sustenta o verdadeiro discípulo: Deus não nos abandona no meio da guerra. Ele caminha conosco, luta por nós e nos fortalece quando nossas forças acabam. A presença dele é maior do que qualquer adversidade. Nos dias difíceis, quando o coração se sente cansado, a fé parece enfraquecer, é Deus quem renova o ânimo. Ele é nosso refúgio quando tudo ao redor balança. Ele é nossa paz no meio do caos. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos confiar que ele continua no controle. Nenhuma lágrima passa despercebida, nenhuma oração é ignorada. A palavra nos lembra que a batalha pertence ao Senhor. Não lutamos sozinhos. Não enfrentamos os gigantes da vida com nossa própria força, mas com a certeza de que Deus já declarou vitória. Ele é escudo, fortaleza e abrigo seguro. Quando caímos, ele nos levanta. Quando estamos fracos, ele nos sustenta. Viver pela fé é descansar nessa verdade. Cristo já venceu o mundo, e porque estamos nele, caminhamos com esperança, mesmo em meio às dores. A vitória nem sempre vem da forma que esperamos, mas sempre vem no tempo certo e do jeito perfeito de Deus. Se você confia que Deus está lutando por você, escreva a batalha do Senhor nos comentários como declaração de fé.
Pai amado, encerramos esta oração confiando que nada do que foi colocado diante de ti caiu em vazio. O Senhor ouviu cada palavra, inclusive aquelas que não conseguimos expressar. Tu conheces o mais profundo do nosso coração, sabes onde dói, onde falta força e onde a esperança quase se apagou. Mas hoje reafirmamos, nossa confiança não está nas circunstâncias, está em ti. Assim como a tua palavra diz que aquele que espera no Senhor renova as suas forças, nós escolhemos esperar, mesmo quando o caminho parece longo. Cremos que o Senhor está trabalhando no invisível, alinhando detalhes, curando feridas, abrindo portas e fortalecendo nossa fé. Recebemos a tua paz que excede todo o entendimento e descansamos sabendo que o Senhor continua no controle. Que essa oração produza frutos, transforme pensamentos e gere testemunhos no tempo certo. Em nome de Jesus. Amém. Escreva amém se você recebe essa paz. Glória a Deus se sua fé foi fortalecida e compartilhe esta oração com alguém que precisa ouvir essas palavras hoje. Se ainda não segue, siga para continuar orando conosco.